Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Senhor Deus, Pai amado, agradecemos, Pai, por essa manhã, por podermos, Pai, levantar da cama, Pai, com vida, com saúde, Pai, com vontade, Pai, com sede e com fome, Pai, da Sua palavra. E estar aqui, Pai, nesse devocional mais um dia, Pai, com os nossos irmãos. O Senhor colocou no nosso caminho, Pai. Esse devocional, Pai, que tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas, Senhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar aqui mais um dia, aprendendo a Sua palavra com os irmãos, Pai. Pai, eu queria te pedir, Pai, nesse momento, Pai, que o Seu Espírito Santo nos desse o discernimento da palavra, Pai, trouxesse aos nossos corações tudo aquilo que eu preciso ouvir e cada um aqui precisa ouvir. Traz, Pai, o entendimento completo, Pai, para que a gente possa usar, Pai, a Sua palavra no dia a dia, Pai, Sua palavra nas nossas vidas, Pai, para que caminhamos nesse mundo, Pai, de forma correta, Pai, para que nós não para que nós não venhamos a cair, Pai, nas ciladas do inimigo, Pai. Eu peço, Pai, pela vida de cada um aqui presente, Pai, pela vida de cada um que não pôde estar presente, Senhor. Protege, Pai, reveste, Pai, com a sua armadura, Pai, afasta toda a seta do inimigo, Pai. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Hebreus capítulo 11. Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por elas os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os universos foram moldados pela prova de Deus, pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem ou aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Porque antes da sua transladação, ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com o temor. Preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente, por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em uma terra estranha, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele na mesma promessa. Porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e edificador. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso, também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra.
porque os que falam desse modo manifestam manifestam estar procurando uma pátria. E, se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a sua descendência. Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recobrou. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus e usufruir prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa do Cristo do que possuir os tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito em direção, sem medo, da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade, que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espias. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas tiveram. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça e receberam promessas. Fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo e escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos naquela batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria e açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram apedrejados, outros foram cerrados ao meio, e outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas e cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos na terra. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. No entanto, nenhum deles recebeu tudo o que havia
sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que, sem nós, eles não chegassem à perfeição. Amém? Amém. Eita, esse livro de Hebreus é grandioso, né, rapaz? Ele traz a gente lá longe e leva a gente lá no fim, quando ele fala que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas pelas quais esperamos a evidência das coisas que não são vistas, né? Olha, eu vou te falar. Eu estava lendo ontem essa palavra aqui, esse livro, e li outros livros que chegam junto, que eu tenho aqui, e fala sobre a criação de Deus, a grandiosidade de Deus, o quanto Deus é tão grande que não dá nem para o ser humano imaginar. Mas ao mesmo tempo que ele é tão grande, ele é tão pequenininho também, que consegue entrar na mente, no coração do ser humano. E aqui nesse livro que mostra, tem uma palavra que me leva lá no Salmo 147, 2, 4, 5. O Senhor conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Você pode calcular, imaginar a grandiosidade de Deus, que Ele conta e Ele chama cada estrela pelo nome, a imensidão desse espaço. Ele fala aqui nesse livro que eu estou lendo aqui, que ele faz uma pergunta para nós: onde estamos? Onde estamos? Agarrados a uma pequena superfície do planeta Terra. Nós estamos agarrados a uma pequena superfície do planeta Terra que gira, olha só, hein? Que gira, dá para calcular isso? Que gira ao redor do Sol a uma velocidade vertiginosa de mais de 100 mil quilômetros hora ao redor do centro de uma galáxia. Com uma velocidade mais vertiginosa ainda, é aproximadamente 1 milhão de quilômetros hora. A nossa Terra é muito pequena quando comparado ao Sol. Se o Sol fosse do tamanho de uma laranja, a Terra seria uma partícula de pó, situada a 7 metros e meio de distância do mesmo. Mas isso não é tudo. O Sol é apenas uma das bilhões de estrelas de nossa galáxia, a Via Láctea. E os astrônomos calculam que existem centenas de milhares de estrelas. Pode interessar-se. E ele fala assim, ó, existem centenas de bilhões de galáxias. Mas aquele que criou essas inumeráveis estrelas pode interessar-se a amar cada um dos homens e mulheres que criou? Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Ele também adverte os seres humanos se estão presos em grilhões, amarrados com cordas de aflição. Então ele lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões. Porquanto prevaleceram nelas,
Abre-lhes também os seus ouvidos para a sua disciplina e ordena-lhes que se convertam da maldade. Sim, Deus não é apenas um grande Deus criador, mas também o Deus de amor. E para salvar-nos do mal e da morte, deu seu Filho, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Seu amor com seu poder são infinitos. Ele deseja entrar no relacionamento conosco. Nós temos valor para Ele. Você tem valor para Ele? Você crê nisso? E ele fala no Salmo 104, 24, o Senhor, quão variadas são as tuas obras. Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra da tua riqueza. Então, Deus é tão prodigioso que ele fala também que um simples grão de sal contém vários milhões de átomos. Cada átomo pode ser comparado a um sistema solar, em cujo centro está um núcleo. Em torno do núcleo giram elétrons a uma velocidade de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Uma força incrível une os prótons e os nêutrons que formam a energia nuclear. Que maravilha, né? A matéria. Essa é a energia concentrada, que pode ser tudo que posso ver ao centro de um movimento, de uma energia incrível. A Bíblia nos diz que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Está lá em Hebreus 11, 3. Quando penso nisso, fico surpreendido, maravilhado. Sem dúvida, Deus que criou tudo isso é mais poderoso, mais rico, mais maravilhoso que tudo que posso ver ou imaginar. Alguém escreveu, de fato, quem pode considerar o que Deus faz sem encher-se de admiração? É algo grandioso contemplar o poder de um grão de trigo. A mente atenta fica fascinada. Os homens cessaram de considerar as obras de Deus, os quais deveriam fazê-los, louvar o Criador todos os dias. Assim, Deus decidiu levar a cabo uma obra ainda mais extraordinária para despertar o homem que estavam como que dormindo. Um homem, o Senhor Jesus Cristo, ressuscitou dentre os mortos. Então, através da fé, irmão, entendemos que os universos foram moldados pela palavra de Deus. De modo que as coisas que são vistas não foram feitas de coisas que aparecem. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou através da palavra. Deus falou que haja luz, que houve luz. No princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu fiquei pensando, mas o verbo é uma palavra. Na escola eu aprendi que o verbo é uma palavra. Então Deus é a palavra, né? A palavra é Deus. Então a própria Bíblia nos relata lá em João capítulo 1, que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, irmão, por isso, irmão, que nós devemos tomar posse da palavra. Através da palavra, ela que nos dá vida, ela que nos dá esperança, nos dá entendimento, nos dá sabedoria. E se nós usar a palavra, temos que nos beneficiar através da palavra. E tem uma outra parte aqui que eu fiquei pensando também aqui, que fala pela fé que Enoque foi trasladado para não ver a morte e não foi achado porque Deus o trasladara, porque antes da sua transladação ele tinha testemunho de que agradara a Deus. Olha, amados, vai chegar um tempo nessa terra aqui em que você vai pensar, olha, eu quero estar lá no Japão agora. Um passo de mágica você vai estar lá. Isso chama-se transladação. Já parou para pensar nisso? Eu, uma vez, há muito tempo atrás, eu
eu tive um sonho. E eu creio que esse sonho, eu fui transladado. Eu fui para outro país pregar o evangelho para uma pessoa. E a transladação aconteceu isso também, com aquele eunuco, né? Que lia a palavra de Deus. E de repente o profeta apareceu na carruagem dele e começou a explicar para ele a respeito do livro que ele lia. Está lá em Isaías, se não me falha a memória, capítulo 53 a 54, em que o eunuco lia o livro e ele foi explicar de quem é que estava falando. A transladação, amados, vai ser possível futuramente. A gente não sabe, mas a própria Bíblia já relata isso. E as pessoas ainda não conseguem, né, imaginar. Mas vai chegar um tempo em que a gente não vai precisar de veículo, de máquina, não vai precisar de nada. Você vai pensar e você vai estar em outro lugar. Como esses filmes que a gente vê na televisão aí. O cara, de repente, aparece do nada na sua frente. Ah, meu Pai do céu. Que mistérios, hein, amados? São mistérios que Deus mostra para nós através da palavra, que a Bíblia é um livro atual. E ele sempre vai ser atual para aqueles que leem, tomam posse da palavra e procuram aprender. Está aqui, ó. Além disso, ele fala assim, porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que ele existe e que é galardoador daqueles que diligentemente o buscam. Então, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé em tudo aquilo que fomos concluir, em tudo aquilo que fomos fazer. Nós temos que ter fé, acreditar que já deu tudo certo. E não desanimar se houver qualquer contratempo. Levar de boa. Porque a própria palavra de Deus fala que nós teremos momentos difíceis. Nós teríamos aflição. Mas ele diz que nós devemos ter bom ânimo. Então, as aflições, irmãos, elas vêm porque está escrito que ela vai vir. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, vós também vencerá. São as palavras de Jesus para nós. Quando ele fala também, ó, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É por isso que nós estamos aqui, ó, estudando a palavra dele, nos fortificando, nos alimentando, para enfrentarmos as adversidades do dia a dia. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Naquela época não chovia, varão. Não chovia. O máximo que acontecia era uma garoa, uma neblina que vinha sobre a terra. E quando Noé falou para aquele povo, ó, vai haver uma chuva, vai chover torrencialmente, ninguém acreditava, porque nunca choveu, como é que você vai acreditar numa coisa que você nunca viu? E Noé declarava isso, porque ele foi instruído por Deus. E aquele povo continuava em pecado, só fazendo... O pecado deles subir ao céu, cheirava mal. Era um povo que Deus se arrependeu de ter criado o homem ali, porque era muita ganância, era muita libertinagem. É aquilo que está ocorrendo hoje em dia, né? Homem com homem, mulher com mulher. E essas coisas, Deus não se agrada disso. É aquilo que eu disse ontem também. Deus abomina o pecado. Deus não aceita o pecado. Deus não admite o pecado. Ele ama o pecador.
mas abomina o pecado. Por que que ele ama o pecador? Porque o pecador, não conhecendo a ele, é a criação dele. E ele quer que essa criação venha conhecer a Deus. Essa criatura que foi criada por ele, venha conhecê-lo. Mas as pessoas estão distantes de Deus. As coisas do mundo, hoje em dia, levam as pessoas a se distanciar de Deus. Você pode ver que muitos cientistas, muitas pessoas que estudam muito, que têm muito conhecimento, elas se afastam de Deus. Cada pessoa que... Eu conheço gente, né, que depois que faz o seminário, que aprende a teologia, que aprende, conhece a palavra de Deus, se afasta da igreja. Se afasta da igreja. Pode um negócio desse? O cara estudar teologia, conhecer a palavra de Deus e se afastar de Deus? Entra um bloqueio na cabeça dele, na mente dele, no interior dele, que ele se afasta. Em vez de se aproximar de Deus, ele se afasta de Deus. Ele começa a criar dúvidas na sua mente. A palavra de Deus fala que nós não podemos ter dúvida. A pessoa que duvida é semelhante à onda do mar. Vai e volta, não tem direção. Tudo que nós fizermos, irmãos, em nome de Jesus, devemos fazer para Deus e com fé, que vai dar certo. É como você plantar uma semente e regá-la. Você sabe que aquela semente vai nascer e que ela vai crescer e vai nascer uma flor e depois da flor vai vir um fruto e você vai se alimentar daquele fruto e aquele fruto vai ter semente 100 por uma. É assim que Deus criou essa população, essa terra. Ele mesmo falou, crescei-vos e multiplicai-vos, enchei a terra. Nosso Deus só quer e tem o melhor para nós. Mas muitas vezes as pessoas não atentam para isso. As pessoas se deixam levar pelas coisas materiais, pelas coisas momentâneas, pelo prazer momentâneo, prazer da carne. Por isso que está escrito lá que o salário do pecado é a morte. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. E a vida em abundância, irmãos, requer renúncias. Requer renúncias. Mas vale a pena você servir a Deus. E ele fala aqui, para me encerrar aqui, dar oportunidade para vocês também falar alguma coisa. Fala que pela fé, o versículo 8, fala que Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Pela fé, ele habitou na terra da promessa, como uma terra estranha, habitando em tendas com Isaac, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Fico imaginando quantas pessoas não chegaram para Abraão e falaram, mas rapaz, para onde é que você vai? Você é louco, rapaz. Porque Abraão a família de Abraão era bem sucedida. Eles tinham bem, tinham posses. E como é que uma pessoa larga tudo que tem para ir para um lugar que nem sabia onde que era? Porque ouviu o chamado. Deus falou na mente dele, no interior dele, olha, vai para uma terra que eu vou te dar por herança. E ele não pensou duas vezes. E ele foi. E assim tem que ser conosco, irmãos. Quando nós somos chamados para servir a Deus, nós não podemos olhar para trás. Nós temos que seguir em frente. Olhar somente para Jesus. Não ficar pensando no passado, nas coisas que nós tínhamos no passado. Só olhar somente para Jesus. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor é Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz a uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido.
Então, meus amados, quando Deus promete, Ele cumpre. Não importa o tempo, não importa o tempo. Muitas vezes a gente fica pensando, eu estou ficando velho, as coisas não acontecem na minha vida, eu estou envelhecendo. Mas eu me lembro, irmãos, que aqui na Bíblia tem uma palavra que fala que aqueles dois que entraram na Terra Prometida, Caleb, ele, ele quando recebeu a promessa de Deus, ele tinha 40 anos, ou era 45, se não me falha a memória. Ele só foi tomar posse da palavra de Deus, das bênçãos de Deus, com 80 anos, ou 85, não estou me lembrando exatamente, mas eu sei que ele fala, olha, quando Deus me prometeu que eu ia entrar na prometida, que eu ia tomar posse, eu tinha 40 anos de idade, eu era forte, vigoroso, mas hoje eu estou com 80 e estou sentindo a mesma força, estou com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com o mesmo dinamismo de quando eu tinha 40 anos. Então não importa, amados, quanto tempo demore para você tomar posse da bênção de Deus. Se Deus prometeu, Deus vai cumprir. E você vai estar apto a receber a bênção com 40, 50, 60, 70, 80, não importa. Deus vai te dar vigor, vai te dar alegria, vai te dar prazer no momento que você receber sua bênção. Amém, amados? Eu abro a oportunidade aí para vocês falarem também a respeito das bênçãos de Deus pela fé. Aproveitando o gancho de falar das bênçãos de Deus pela fé, no domingo que passou, hoje é quinta-feira, esse domingo que passou, eu recebi uma bênção, né? Uma bênção que foi mediante a muita fé, oração e intercessão de vocês e oração. Esse domingo meu pai se batizou. Ô, glória! E não só Glória a melhor. Deus. É bom Ô, demais. glória! E não só isso, né? Para vocês verem como os planos de Deus são muito melhores do que os nossos e muito mais perfeitos do que o que a gente espera. A minha irmã, por parte de pai, de 9 anos, foi batizada também. Glória a Deus. Então, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E as suas promessas, quando são lançadas, nada pode impedir. A mão do inimigo, o próprio capeta, nada. Tudo cai por terra. E essa palavra, ela fala exatamente isso, né? A fé, que ela fala aqui no começo, exatamente, na minha Bíblia ela fala, pois a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, eu aguardei com muita fé esse momento. E demorou, gente, porque me batizei tem 1 ano e me batizei em outubro, já está em novembro, indo para dezembro, 1 ano e 1 mês. E eu recebi essa promessa 1 semana antes do meu batismo, então já tem mais de 1 ano que eu estou aguardando essa promessa. E, e ele também, né? Sim, muita luta, né? Falava que ia 1 semana e não ia, aí passava 1 mês, 2 meses. Ele falava que ia tentar de novo, e não ia, não ia. Mas Deus sabe de tudo, né? Deus é perfeito e Ele sabe o momento certo. E graças a Deus cumpriu. E, bom, eu não sei se eu contei a história, né? Mas meu pai ele ficou por muito tempo chateado com Deus, né? Muitas coisas que aconteceram na vida dele. E aí eu acho que por conta disso ele buscou em outras religiões, né? E ele entrou no candomblé. E nisso ele ficou muito, assim, ele se envolveu demais, na verdade, né? Demais, assim, como se fosse os níveis de maçonaria, né? Ele já grau 30 e poucos lá dentro já. Era mago, mexia com, recebia e tal, só uma coisa já pesada. Então, assim, na visão humana, ali já não tinha mais jeito, né? Ali já tava no colo do capeta.
Só que na visão da fé de quem acredita, que sabe que Deus pode fazer todas as coisas, Deus fez. E é um testemunho. Ele tá no grupo aí. Eu espero que um dia ele consiga entrar. É bem complicado o horário para ele mesmo dar o testemunho dele. Que aí eu acho que vai ser mais impactante vindo da própria boca dele. Contar Foi um prazer. o que Deus fez na vida dele, né? Tirou ele das mãos do inimigo, da prisão que ele tava. Graças a Deus. E direto ele me manda o vídeo aí, depois eu vou mandar lá no grupo. Eu queria que ele mesmo falasse, por isso que eu não mandei ainda pra vocês, entendeu? Mas não posso deixar de falar com esse. A gente falando sobre fé, né, irmãos? Desse testemunho de fé, que foi, foi bastante confiança em Deus, eu falar assim pra vocês, porque você vê meses passando e nada se cumprindo, e ele falando que ia e não ia, enrolando assim, né? A gente sabe, né? O inimigo batalhando ali pra ele não ir. E teve um momento que depois de alguns meses, eu só fiquei tranquilo, porque Deus, ele já, tudo que na semana que eu recebi essa promessa, eu recebi outras, né? E Deus foi fiel, cumpriu uma por uma ali. E tava faltando aquela ali, que pra mim era uma das mais importantes, né? Porque antes de eu me batizar e quando eu me batizei, a primeira coisa que eu fiz foi colocar minha família no altar, né? O meu sonho, assim, no meu coração é ver a minha família resgatada. Não só meu pai, não só minha mãe e todo mundo, né? Mas a família toda, porque a família, ela passou por um momento bem difícil, assim, onde a família brigou, todo mundo separou e muita gente se desviou do caminho de Deus. Então, foi muito impressionante tudo que Deus veio fazendo, né? Ele primeiro, minha tia, que é a irmã do meu pai, a única irmã que ele tem, ela já era batizada. Só que aí se batizou o marido e todas as filhas. Ela tem 3 filhas. Não, 2 se batizaram. E aí parece que Deus foi cercando ele, né? Meu pai lá em Curitiba. E aí chegou um momento que esse domingo passou, ele se batizou. Vou mandar no privado para vocês o vídeo do batismo dele, porque depois eu queria que ele mesmo, quando ele fosse, ele vai participar, né? Ele falou que ia participar, tirar um dia participar, ele mesmo falasse para vocês, para todo mundo, o resto do devocional. Amém. É, Deus é fiel. Glória a Deus, Cumprir. Lucas. Glória a Deus, cara. Eu lembro que nós oramos aqui várias vezes, né, por essa bênção. Para você ver, Deus é tão maravilhoso. Foi citado aqui, ele é tão grande e ao mesmo tempo nos alcança tão pequenos. É. Ouve as nossas orações. E é importante, muito importante, a gente ter isso vivo no nosso coração, esses testemunhos, para fortalecermos a nossa fé. Porque essa carta aqui, assim como outras passagens na Bíblia, ela vem alertar o cristão para não deixar a fé esmurecer. E se isso está escrito aqui e em outros capítulos e versículos e outros livros, da maneira como a gente vem estudando, é porque isso de fato é algo que nós devemos atentar. Porque isso, assim como foi citado, pessoas que começam a se aprofundar e depois se desligam, a apostasia. Então, é importante que nós nos alimentamos. A fé é o componente mais importante de tudo. Porque esse capítulo é tão maravilhoso esse capítulo, que assim, dá vontade de ficar lendo ele aqui, relendo horas, horas, porque ele é autoexplicativo, né? É um capítulo Nossa, autoexplicativo. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Pela fé, Noé construiu uma grande arca. Pela fé, Enoque foi levado aos céus. Pela fé, foi criada uma nação. Pela fé, Jesus fez muitos milagres. E pela fé, nós estamos aqui hoje. E pela fé,
nós somos salvos todos os dias. Pela fé, nós melhoramos todos os dias. Pela fé, nós somos santificados todos os dias. Pela fé, almas são salvas e resgatadas como a do seu pai, Lucas, todos os dias. Pela fé, pessoas são curadas todos os dias, como a gente tem visto aqui, pela fé, pela oração. E é maravilhoso isso, porque eu estava vendo aqui a palavra fé, estava refletindo aqui, né? Ela tem muito a ver com a persistência. Porque as coisas, elas não são no nosso tempo, no tempo do homem. Elas são no tempo de Deus. É. E só Ele é que sabe o propósito. Mas o que nós sabemos, e também precisamos ter fé nisso, é que não só Ele existe, mas como Ele sabe o que faz, que Ele é perfeito. E é importante que nós tenhamos a fé também embasada no caráter de Deus. Porque o caráter de Deus, entendendo que Deus é o Deus maravilhoso, o Deus bondoso, o Deus que nos guarda, o Deus que tem a sua boa, agradável e perfeita vontade para nossas vidas. É essa fé que nós precisamos ter, porque aquilo que nós acreditamos se torna realidade. A fé tem esse poder, porque se nós tivermos a fé como um grão de mostarda, como Jesus disse na parábola, podemos fazer um monte se levantar de um lugar para o outro. Ou seja, aquilo que nós depositamos a nossa fé tem o poder de ser transformado. Porque aquele que criou o mundo e nos criou tem o poder para isso. E nos deu o direito de conseguirmos tudo através da fé nele, que ele pode e que ele está para isso, né? E a fé, eu coloquei também que a fé, ela tem muito a ver com a visão. Porque nós podemos ter fé. Tem gente que tem fé que vai ganhar na loteria. Tem gente que tem fé em coisas pequenas, às vezes, que vai conseguir algo e nem está relacionando isso com Deus. Mas aquilo que a pessoa tem fé, ela acaba conseguindo. Às vezes, sem perceber, a pessoa está com fé em coisas que não são boas. Isso que você está Ela falando, James, tem uma passagem que a palavra fala, né? Eu vou fazer chover sobre justos e injustos. Existem leis espirituais. Você está falando exatamente isso, independente, né? Se a gente está na fé debaixo de Deus ou se a gente colocou a fé sem usar Deus. Existem leis espirituais, né? Eu vou fazer chover sobre justos e injustos. É o que você está falando, pode continuar, desculpa. Eu estou chamando a atenção disso porque nos alimentarmos da palavra e entendermos o caráter de Deus vai nos ajudar não só a fortalecer a nossa fé, mas a direcionar a nossa fé nas boas obras, É. naquilo que é bom para nós e para o nosso próximo, para o nosso irmão, para Deus. Porque tem nas escrituras fala que assim como tu vês, assim tu és. Hum, O que é isso senão a expressão da fé? hum. Então, se os seus olhos são bons, sua vida também será boa. O que é isso se também não é uma manifestação de fé? Então, que nós depositemos a nossa fé em Deus, nesse Deus justo, bom, maravilhoso, que nos ama tanto e nos deu seu único filho como prova do seu amor.
para nos salvar, para nos mostrar o caráter dele, para nos mostrar o que ele quer de nós, que não é só o cumprimento da lei, que não é sacrifício, é obediência. E como é essa obediência? Para nos mostrar o quanto ele nos ama e como é amar. Então, que nós depositemos a nossa fé, a nossa visão das, das promessas, nos testemunhos, que tenhamos boas referências, porque a nossa fé vai criar o nosso destino. A nossa fé vai criar o nosso caminho. E através da nossa fé, nós vamos alcançar tudo aquilo que desejamos. Então, eu oro aqui nessa manhã, nesta noite, para que os nossos olhos sejam iluminados com a fé na boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre nossas vidas. Amém? Amém. Amém. Eu não citei aqui, eu li, mas não citei aqui, e quero falar para vocês verem que coisa maravilhosa, né? No versículo 4, fala que pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que ele era justo, testificando Deus sobre os seus dons, e através disso, depois de morto, ainda fala. Olha que coisa tremenda. Por quê? Porque eu me lembro que eu vi várias vezes e observei que Abel ofereceu o melhor para Deus. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor. Enquanto que o irmão dele pegou as frutas caídas lá no chão, lá, entendeu? De qualquer jeito. E sacrificou também. E o que aconteceu com isso? Que Deus se agradou mais da oferta de Caim, de Abel, do que de Caim. E o que aconteceu com Caim? Ele ficou irado. Ele viu que Deus não se agradou da oferta dele. Mas por quê? Porque ele não fez direito, porque ele não deu o melhor de si. Porque não houve assim uma preparação. As coisas para Deus, irmãos, nós não podemos fazer de qualquer jeito. Nós temos que fazer o melhor para Deus. Porque Deus é Deus. Então, muitas coisas acontecem na vida das pessoas. Por quê? Porque não está sendo correto. Eu, hoje, quando acordei que aconteceu esse fato comigo, eu fiquei pensando, mas onde que eu errei, Senhor? Por que aconteceu isso? E eu vou buscar uma resposta para isso. Eu devo ter falhado em alguma coisa. Então, os exemplos estão aqui, está na Bíblia, que está aqui, ó, exemplos para mim e para você. Acorda, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Está escrito. Então, presta atenção, pela fé Abel ofereceu a Deus sacrifício mais excelente do que Caim. Ofereceu a Deus mais excelente, quer dizer, Deus conhece o nosso coração, lê a nossa mente, Ele sabe os seus pensamentos que você tem, que você está fazendo. Então, Deus está observando. Se você fizer o melhor, é que Ele diz mais na frente lá. Se fizeres certo, é certo que serás aceito. Então, ele chegou para Caim e falou, escuta, por que caiu o teu semblante? Por que caiu o teu semblante? Então, o cara fez errado. O semblante dele caiu, ele já ficou chateado, preocupado, começou a suar, ficou apavorado, mas não está dando certo. Por quê? Por que não está dando certo? Porque não fizeram certo. Porque se fizeres certo, certamente serás aceito. Mas ele fala, olha só como Deus é tão bom. Se fizeres errado, o pecado jaz à porta. Cumpre a ti dominá-lo. Quer dizer, você tem a chance, a oportunidade de se recompor. Deus dá uma chance para nós. Ó, por que caiu o teu semblante? Se fizeres certo, não é certo, serás aceito. Mas se fizer errado, o pecado jaz à porta. Então, se você faz qualquer coisa errada, é o pecado que está à porta, está ali. Você pode, irmãos, olha,
Tem um ditado no mundo que diz assim: ó, você não pode evitar que um passarinho pouse na sua cabeça, mas você pode evitar dele fazer um ninho. Isso você pode evitar. Ele vir sentar na sua cabeça, tudo bem, mas você não pode deixar fazer um ninho. Às vezes as coisas são uma coisa desse mundo. Uma mulher bonita atravessa na sua frente, é claro, você tem dois olhos, você vê, não tem nada demais de você olhar, mas você não pode pensar além do que deve, porque aí você já está infringindo a lei de Deus. Então, são essas coisas que nós crentes, nós que conhecemos a palavra, temos que estar atento a tudo, porque nós somos passíveis de erro, mas nós precisamos ficar espertos, vigiar e orar para não cair em tentação. Amém, amados? Amém. Quer falar mais um pouco, Lucas? Na verdade, eu, Eu bem, queria sim. falar depois. Opa, pode falar, Ruth, então. Eu tô aqui, já pulei, já agradeci. Tão feliz de ouvir seu testemunho, Lucas. Obrigado. Pela fé, porque você primeiro teve fé, depois você trouxe para nós e foi aumentada a fé, porque nós também cremos quando Amém. oramos que o Glória seu a pai Deus. também já era do Senhor e agora ele só confirmou, entendeu? Não Sim. importa toda a luta que ele teve, o que importa é que Deus desde o começo já estava com ele, porque eu aprendi que quando uma mãe ora por um filho, ela tá amontoando brasas, né, sobre a cabeça desse filho. Aprendi assim. Ou quando você ora por uma pessoa, você tá amontoando brasas lá. E uma hora essa brasa acende, entendeu? E Sim. quando ela acende, não apaga, porque é igual fala, eu vi um movie desse que eu não lembro o nome do movie porque faz muito tempo, mas era o próprio Jesus que tinha vindo, né, para mostrar para um senhor que ele estava revoltado com Deus. E ele se revoltou com Deus porque Deus não ouvia ele. Daí Deus falou assim: Não, eu sempre te ouvi. Ele falou: Não, teve uma vez que eu caí no lago e bati minha cabeça. E você deixou eu cair e bater minha cabeça. Ele falou bem assim: Mas eu estava lá com você, porque se eu não tivesse segurado ela, você tinha batido e não estaria mais aqui. Mas eu segurei, você só bateu ela, você se machucou, mas não morreu. Aí, tipo assim, né? E tem mais o filme, mas aí ele fala assim: por que então você fez isso? Ele falou assim: por causa das orações da sua avó. Ela orou e pediu para mim te proteger, entendeu? Então, as nossas orações têm tanto poder que aquilo sempre me, de vez em quando, não falo que eu lembro sempre, não, porque não é verdade. Então, eu lembro de vez em quando disso, sabe? Que a gente pode amontoar as orações, porque ele falou isso, mas minha avó já morreu. Ele falou assim, mas as orações dela continuam lá, pedindo para te proteger, entendeu? Então eu sei que a minha mãe, todos os dias, ela liga para todos os filhos dela e abençoa e ora para eles. Então eu sei que o dia que a minha mãe ir, nós estamos guardados pelas orações dela também, entendeu? Porque isso é uma coisa que ela faz todos os dias. Então tá lá ficando amontoado. E eu acredito que o mesmo foi com seu pai. Vocês começaram a orar, e então o Senhor começou a trabalhar no coração dele. E na hora certa, que Deus tem a hora certa, foi. Mas eu tô, não, regozijando mesmo, sabe? Porque quando uma alma rende ao Senhor, a gente tem que fazer festa mesmo, entendeu? Então, é isso. E você colocou no dia certo. Foi pela fé mesmo. Nós primeiro cremos, depois aconteceu. Exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Ruth. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Fico muito feliz. E, assim, eu queria que isso fosse testemunho, assim, para as pessoas, né, que estão com aquele amigo, aquele parente, seja lá quem for, né, que você tenta interceder pela vida dele e você acha que não tem jeito, que não vai dar, né, aquela pessoa que vem ao seu coração, à sua mente, você fala assim, poxa, aquela pessoa, eu queria tanto que ela viesse para o Senhor, mas parece ser tão difícil, impossível. E, irmãos, se meu pai conseguiu, creio que qualquer um pode.
porque no que ele estava envolvido, da forma que estava, ele mesmo falava que ele já ia sentar no colo do capeta. Então, você vê para uma pessoa declarar com a própria boca isso, já é Meu porque Deus. já estava no último nível, né? Então, assim, creia que porque Deus pode todas as coisas. Se ele fez com meu pai, pode qualquer outra pessoa. Então, não deixe de interceder por aquela pessoa que você sente no coração, de trazer para o Senhor, que você às vezes pensou em desistir porque já tentou várias vezes e não deu certo. Continue, porque continue, creia e descanse no Senhor, tá? Creia, faça a sua parte e depois descanse, acreditando que o Senhor já cumpriu. É isso que eu queria falar para vocês, mediante a fé. Amém. 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 Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. É, tudo isso que eu falei aqui, por último, aí está lá em Gênesis capítulo 4, viu? Se vocês quiserem ter a oportunidade de ler, Gênesis capítulo 4, vocês vão ver a respeito do que eu falei aí de Abel. Caí. Amém. Amém. Eu conheço essa história. É, bom, irmãos, amanhã, então, Hebreus 12. Isso. Ruth quer trazer amanhã para nós, Ruth? Como é que você tá amanhã? Nossa, eu queria tanto, mas igual eu falei, eu tô indo para Filadélfia agora, eles atrasaram um pouquinho, já era para nós ter saído. Mas eu estou indo para lá e eu não sei como vai ser, porque amanhã a gente dá o curso da capelania e é amanhã, aí é um pouquinho corrido, entendeu? Começa 8 da manhã, então a gente não tá na nossa cidade, sai do hotel para o lugar, então eu não acredito que seria tão conveniente, entendeu? Eu posso trazer amanhã. Tá bom. Eu citei você porque você falou que fim de semana que você podia, né? É, exato, eu sei. Ô, Senhor, eu fico morrendo de vontade, mas eu às vezes tenho. Normalmente a gente tem uma vez por mês o curso, mas essa vez a gente tivemos quase 3 seguidos, um no final de novembro, uma semana passada, que eu falei que eu não ia poder ir por causa do Thanksgiving, fica difícil, né? As clientes quer tudo casa, tudo limpa antes, então eu trabalhei até o sábado, só descansei um pouquinho no domingo. Todos os dias eu saí cedinho, cheguei de tarde que eu falo, não, de noite, que teve um dia que eu cheguei 9h40 da noite, que foi sábado agora. Então, tipo assim, tô numa sessão também, assim, que o corpo não tá conseguindo mais nem às vezes andar, mas o Senhor é tão bondoso que eu chego assim, tão caindo, tão desesperada, deito e durmo, mesmo que seja poucas horas, no outro dia eu tô renovada, sabe? Eu tenho visto isso, Deus fazer isso, então eu fico grata e vou feliz, porque ele me restaurou. Eu tenho visto isso na minha própria vida, quando ele fala que ele restaura você quando você dorme, quando você pede. Então eu tenho pedido e tem sentido, sabe? Mas quando eu chego, eu falo, Senhor, como que eu consegui terminar esse dia? E daí no outro dia eu tô renovada. Então Deus é bom. Então é por isso que às vezes tem uns final de semana que quando eu falar essa sexta não dá, esse sábado não dá, porque às vezes a gente viajou na quinta noite, a sexta tá ainda chegando, sabe? E o sábado vai ter o curso, aí eu não consigo. Mas de qualquer forma, quando eu consigo, eu tô aqui livre, pronta. É por causa que eu não consigo, porque eu gosto de estudar também. E aí quando você tá lá na correria, só para vir só e ler, pode ser, se é o caso, mas eu gostaria de pelo menos dar uma introdução, de saber o que eu li, saber passar um pouquinho. Tem problema não, Ruth. O Lucas vai trazer amanhã e sem problemas, tá bom? Obrigado, viu? A verdade é o seguinte, eu vou trazer amanhã, mas eu tava conversando, eu sempre comento do devocional, né, pro pessoal aqui de casa e tal, né, como anda indo os vídeos, e tá indo pro YouTube, a galera que vem chegando e tal. E aí a minha sogra falou o seguinte, vê um dia lá para eu trazer a palavra, né? Não vou conseguir participar todo dia, mas vê um dia se eu posso. Eu falei, claro que pode. Aí ela falou para eu ver um dia. Eu vou fazer o seguinte, esse 12 eu vou perguntar se ela quer trazer amanhã. Se ela, Bênção.
Se ela, Glória a Deus. se ela não sentir de trazer amanhã, eu trago. Maravilha. Amém. Então me avisa. James, quem Alguém, encerra? alguém sente de fazer a oração para a gente encerrar? Essa oração é sua. Manda bala. Tá bom. Pai querido, Pai amado. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, por esse dia, por esse levantar, por essa palavra, Senhor, restauradora da nossa fé. A fé, Senhor, que sem ela não podemos agradar a Ti, Pai. Ó Senhor, que a nossa fé seja renovada por Ti todos os dias através da Tua palavra, Senhor. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir. Permita, Senhor, em nome do Seu Filho amado Jesus, que estejamos aqui, Senhor, todos os dias, ouvindo de Ti, Pai, ouvindo a Tua palavra, recebendo o Teu maná, fortalecendo a nossa fé, aprendendo de Ti, Senhor, nos relacionando com Ti. Que a nossa fé, Senhor, possa ser restaurada todas as manhãs e esteja conosco durante todo o dia e toda a noite, para todo sempre. Que possamos, Senhor, ter, não raro, Senhor, mas a todo tempo, se for da tua vontade, as provas, Senhor, sinais que fortaleçam a nossa fé. Permita, Senhor, que nós enxerguemos, abre nossos olhos, abre nosso entendimento, que possamos, Senhor, estar cada vez mais próximos de Ti. Que a Tua palavra, Senhor, que a Tua vontade, o Teu desejo, se enraize em nosso coração e que seja nosso a Tua vontade, Pai, para que caminhemos contigo, porque agradar a Ti, Senhor, é o desejo do nosso coração. Pai, peço que visite cada família nesse dia, que esteja com cada um, Senhor, durante todo o dia, fortalecendo, protegendo, comunicando com a Tua graça, com a Tua paz. Restaura, Senhor, aquelas feridas. Traz, Senhor, paz. Traz direção para os conflitos, Senhor. Dá-nos sabedoria para agirmos em cada momento da nossa vida, com cada pessoa, com cada situação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos guie, Pai, e que façamos a Tua vontade e não a nossa, porque a Tua vontade é 1000 vezes melhor que a nossa, Pai. A Tua vontade é boa, agradável e perfeita, Senhor. Aquebrante nosso coração, Pai, para que nós sejamos sensíveis à Tua palavra, à Tua direção, à Tua presença. Perdoa-nos, Pai. Perdoa, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, todas as nossas falhas, as nossas fraquezas, Senhor. E nos ajude, Pai, a ser mais fortes. Ajuda-nos, Pai, a vencer o pecado. Purifica, Senhor, nosso coração, a nossa visão, a nossa alma, para que possamos estar em comunhão contigo, Senhor. Porque sem Ti nesse mundo estamos perdidos, Pai. Precisamos de Ti, ó Senhor. Precisamos de Ti, ó Deus. Precisamos de Ti, Jesus, em nossas vidas, ao nosso lado, em nossos corações, todos os dias. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti. Por favor, Pai, não nos abandone. Não deixe que nos afastemos de Ti. Sei, Pai, que nunca o Senhor nos abandona, mas sabemos que podemos nos afastar de Ti. E pedimos a Sua proteção, a Sua direção, a Sua visão, a Tua força, para que sejamos juntos de Ti, para que não nos afastemos de Ti. E que o Teu alimento, Pai, irrigue o nosso coração, nossa mente, nossa alma. Que o Senhor conduza os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e toda a nossa vida, durante hoje, no dia, à noite, amanhã e para todo sempre. Traga, Senhor, cura do corpo, da alma, para todos aqui e para aqueles que não puderam participar.
A ti damos graças e glórias, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja tu, Pai. Amém. Amém.